Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje aqui com a Elect Solar novamente, o engenheiro Alexandre, da Goodry. Essa é a segundo episódio, a segunda aula aí de uma série de webinars que a gente está tendo desde a semana passada, toda segunda-feira às 16 horas, horário de Brasília. E para quem não me conhece, de repente, me chamo Gabriel, sou responsável aqui pela área de educação da Elect Solar e já, acho que segundo ano, terceiro ano, né, Alexandre, que a gente já vem desenvolvendo parcerias aí com a Good nos treinamentos. Vou passar então a voz aí pro... Vocês estão ouvindo bem o áudio, pessoal? Estão ouvindo minha voz bem? Se puderem dar uma interagida no chat ali, se o áudio estiver ok. Lembrando que a resolução do vídeo vocês podem ajustar ali na engrenagem, na ferramentinha. Bacana. Então, de repente, quem tem uma conexão pior pode abaixar a resolução para ouvir melhor o áudio, enfim. E para enxergar melhor as imagens tem a opção de tela cheia também, bacana. Então, perfeito. Todo mundo estão ouvindo bem o áudio, então, né? Áudio ok. Túlio Domingos Farina. Perfeito. Então, bacana, pessoal. Vou passar aí para o Alexandre se apresentar para quem também não participou da primeira série com a gente ainda. Boa tarde, então, pessoal. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Queria agradecer de novo a presença de todo mundo que está assistindo. É o nosso segundo webinar dessa série de 4. A gente começou semana passada, segunda-feira passada. Então, vamos dar continuidade. Hoje, o webinar é sobre inversores trifásicos, uma introdução sobre os modelos de inversores que a Goodry traz para o Brasil e a operação e manutenção desses inversores. Então, hoje a introdução dos inversores trifásicos vai ser bem simples, realmente bem uma introdução, só demonstrando o que a gente tem de inversor para o Brasil. Depois a gente vai para uma parte mais prática, uma teoria prática, digamos assim, né? Então, vamos começar. Então, uma introdução sobre os inversores trifásicos da Goodry. Primeiro, antes, né, para não esquecer, a agenda de webinários. Então, a gente está na semana 2, né? Semana 1, que foi semana passada, foi sobre a introdução da empresa e inversores residenciais. Então, hoje, dia 15, semana 2, introdução aos inversores trifásicos e operação e manutenção de inversores trifásicos Goodry. Semana que vem, dia 22, também na segunda-feira, 4 horas, solução da parceria entre a Goodry e a Tigo para otimizadores, aí, uma solução de otimizadores da Tigo. Então, a gente vai entrar no detalhe, tem bastante gente que tem dúvida, quer conhecer melhor como é que funciona essa solução. Então, semana que vem a gente vai abordar no detalhe com informações aí atualizadas sobre essa solução da Tigo de otimizadores. No dia 29, o último webinar dessa série, vai ser sobre a parte de monitoramento e comunicação, incluindo ali o sistema de monitoramento da Goodry, que é o SIMS. Então, hoje a gente não vai ver parte de comunicação, então isso vai ficar lá para o dia 29, para realmente pegar toda a configuração de comunicação do inversor, todas as diferentes formas que podem ser aplicadas e como que funciona o sistema de monitoramento da Goodry. Então essa é a nossa agenda de webinários. A gente ainda está com uma promoção da Goodry. Quem publicar aí fotos de instalações no LinkedIn concorre a um cartão da Amazon de $200. Então, as melhores fotos aí vão ganhar um cartão de $200, que hoje vale bastante coisa, está bem valorizado o dólar, então dá quase para comprar um inversor pequenininho aí. Então aqui tem algumas instruções, depois vocês podem baixar essa apresentação e lerem melhor como é que faz para concorrer nessa promoção aí. Então, com relação aos inversores trifásicos, que é o que a gente vai abordar hoje. Então, a linha de inversor trifásico da Goodry, 380 volts, seria o trifásico aí convencional no mercado, começa com a linha SDT de 2 MPPTs, com a menor potência de 12 kW, depois 15 kW, e depois a gente tem um pulo para a linha DT, que já está deixando de ser produzida, então a gente não está mais vendendo
para os distribuidores. A gente não está mais fabricando a linha DT, mas talvez tenha aí alguns ou vários distribuidores que ainda estejam vendendo, né, com estoque da linha DT, ainda estão vendendo. Então, os modelos de 17 e 20 kW, 2 MPPTs também. E por fim, a gente tem a linha SMT de 3 MPPTs, 25, 30 e 36 kW. Uma linha mais nova, a linha SMT. E esse range de tensão aqui de 17 e 20 kW vai ser substituído por uma nova linha, a SDT geração 2. Então, aí no segundo semestre a gente vai ter SDT geração 2 com 17 e 20 kW também. Depois a gente vai ter os trifásicos com porte um pouco maior, inversores aí a partir de 50 kW, são das linhas MT. Tem a linha KNMT de 50 a 80 kW, todos eles com 4 MPPTs e saída CA 380 volts. Então 50, 60, 75, que é um destaque específico para o Brasil, então, para atender a questão da microgeração, então pode fazer um projeto com um único inversor de 75 kW, fica dentro de microgeração. Então, esse é um modelo novo, foi lançado esse ano, acho que em fevereiro ou março. Então, as primeiras unidades devem estar chegando aí no Brasil para os distribuidores. Eu acho que agora deve estar em junho ou julho, deve estar chegando para o pessoal aí no Brasil já as unidades do inversor de 75 kW. E depois a gente tem a linha de alta tensão, HVMT, 4 MPPTs, 70 e 80 kW. Então, tem uma saída CA um pouquinho maior, de 500 ou 540 volts. Depois a gente vai ver aonde que se utiliza cada tipo de inversor. E a gente também tem uma linha especial para o Brasil, que é a linha LV, trifásicos 220 volts de saída CA. Então vai ter a linha com 3 MPPTs, LV SMT, 12, 15 e 20 kW, e a linha LV MT com 30, 35 e 50 kW, esses com 4 MPPTs. Então, o inversor de 50 kW talvez seja aí o maior inversor no mercado, low voltage, com saída CA 220 volts. Então, esse portfólio da Goodyear aqui também é um dos maiores portfólios de inversores trifásicos 220 volts no mercado brasileiro. Por fim, a gente tem a linha HT, que está sendo lançada, então ainda não está disponível, vai estar disponível a partir de agosto ou setembro desse ano. São inversores aí para grandes usinas realmente. Então, são inversores de 100 a 150 kW, de 10, tendo aí 10 ou 12 MPPTs. Então, os modelos de 100 e 120 vão ter saída CA 380 volts, com trifásico convencional, e os modelos de 136 e 150 kW, saída CA um pouquinho maior, 500 volts, então para grandes usinas, 12 MPPTs. E a gente ainda tem uma linha de 250 kW, inversor também da linha HT, que vai ser lançado no fim do ano ou no começo do ano que vem. Então vai ser 250 kW, vai ser o nosso maior inversor até agora, mas ele vai ficar para o fim do ano ou para o começo de 2021. Ele vai ter também 12 MPPTs. E a saída CA dele vai ser mais alta, vai ser 800 volts. Então realmente para grandes usinas. Então onde que a gente aplica cada tipo desses inversores com diferentes tensões de saída CA? Então, um inversor trifásico 380 volts, que é o convencional do mercado, a gente vai aplicar num sistema fotovoltaico onde existam cargas consumindo energia sendo gerada pelo inversor, antes dela ir para a rede CA. Então, o inversor vai gerar energia, quer dizer, quem vai gerar energia são os módulos. Os módulos vão gerar energia, o inversor vai transformar a energia em corrente CA, as cargas vão consumir essa energia e o que sobrar vai para a rede. Então, aqui essas cargas que consomem energia, elas trabalham em 380 volts, são trifásicas 380. Um equipamento numa indústria, por exemplo. Então, nesse caso, a gente usa o inversor trifásico 380. Quando a gente tem inversor com uma saída de 500 ou 540 volts CA, que é o caso dos inversores aí de 70, de 80 kW e dos futuros 136 e 150 kW, a gente vai utilizar ele quando não tem carga consumindo aquela energia sendo gerada pelo inversor. Então, tudo que o inversor gera, os módulos geram e o inversor transforma,
vai ser diretamente injetado na rede. Então você vai ter um transformador para jogar essa energia para média tensão, 13.800 volts, e vai jogar na rede CA. Então você não precisa ter um inversor de 380 volts. Como você já vai ter um transformador para subir essa tensão para média tensão, você pode usar um inversor de 500 ou 540 volts, que ele é mais barato do que o inversor de 380. Então o projeto acaba ficando mais em conta. Além do inversor ter uma maior eficiência. Quanto menor for a diferença da tensão CC de entrada para a tensão CA de saída do inversor, maior tende a ser a eficiência dele. Então, um inversor com uma entrada aqui de 1000 volts CC e com saída 500 volts, vai ter uma eficiência maior do que um inversor com entrada CC de 1000 volts, mas com uma saída CA de 380 volts. Além dele ser mais barato. E quando a gente tem cargas consumindo a energia sendo gerada em 220 volts, então os equipamentos são trifásicos, 220, que acontece em algumas cidades do Brasil, por exemplo, São Paulo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre também, Minas Gerais tem algumas cidades. Então a gente usa inversores trifásicos 220 volts para eliminar o transformador do sistema. Então a gente não precisa instalar um transformador 380 para 220 nesse sistema, a gente evita perdas aí pela instalação do transformador, que é um equipamento, nenhum equipamento no mundo tem eficiência 100%, então ele vai ter uma perda de eficiência, vai ter perda por conexão, perda por calor. Então você pode evitar aí até 10% ou 8%, depende do tipo de transformador, em perdas, eliminando esse transformador do sistema e utilizando o inversor trifásico 220 volts. Ele vai ser um pouco mais caro esse inversor do que um trifásico 380, mas o ganho de geração ou a perda que você vai deixar de ter no sistema vai financeiramente valer a pena a escolha de um inversor trifásico 220 volts. Então aqui só algumas características que eu vou destacar hoje sobre as linhas trifásicas da Goodyear. Não vou entrar muito no detalhe da parte teórica aí dos inversores, depois a gente vai mais para a parte de instalação e manutenção. Então, só algumas características realmente em que os inversores se destacam. Então, a linha MT e a linha LV-MT, eles possuem versões com ou sem display. Então, o importador aí pode optar em trazer um inversor com display ou sem display. Então, existe essa opção. Às vezes, o integrador é mais habituado a trabalhar com display, é mais intuitivo. Você vai ali na telinha do inversor, aperta o botão, vai navegando, é mais simples. Ou, às vezes, o integrador já está habituado em fazer configuração via aplicativo, ou você tem uma grande instalação com 10 ou 20 inversores, você pode, de um local só, configurar todos os inversores. Claro que o inversor sem display também vai ser um pouquinho mais barato, assim como vai ter um pouquinho menos de consumo de energia e vai ter uma maior eficiência. Como ele não precisa acender a telinha do display, ele não gasta essa energia para acender a telinha, então ele vai ser ali minimamente um pouco mais eficiente que o inversor com display. Os inversores aí da linha MT, LV, MT também possuem proteções integradas, então fusível, DPS, CC tipo 2 integrado. Os inversores das linhas SMT e LV, SMT, possuem o DPS tipo 2 CC como opcional, então eles também podem ter essa proteção interna ao inversor, e caso eles tenham essa proteção interna e estejam também com a chave seccionadora CC, que é padrão, quase todos os distribuidores trazem os inversores com chave seccionadora, pode ser dispensado o uso de uma string box CC. Então as strings podem ser conectadas diretamente ao inversor. Você não precisa ter uma string box CC com essas proteções externas. O inversor já vai possuir fusíveis para cada uma das strings, assim como ele vai possuir DPS tipo 2 CC para cada uma das strings. Cada uma das strings não, para cada um dos MPPTs. Aqui atentar que a string box CA deve ser utilizada, sempre deve ser utilizada a string box CA com proteção externa. Então aí com disjuntor, fusível, seccionadora e DPS do lado CA sempre tem que ser utilizado, mas é muito mais barato o componente CA do que o componente CC. Então só de não ter esse custo com string box, já se tem um ganho aí bem interessante financeiramente no sistema. Para vocês terem uma ideia, uma string box para o inversor MT
aí de 60 kW, que tem 12 entradas de strings, vai sair aí uns R$ 3.000. Tem que ser utilizadas duas string box, né? 6 entradas e 6 saídas, cada uma. Cada string box aí vai estar R$ 1.500 mais ou menos. Então, uma economia de mais ou menos R$ 3.000 por inversor. Outra função que se destaca nos inversores MT e também na linha LV-MT, na linha SMT e na linha LV-SMT, é a conexão opcional do neutro. Então, você não precisa conectar o cabo do neutro no inversor e pode economizar em cabeamento CA. Então, a não conexão do neutro no inversor, você pode ter 25% até de economia em cabo CA. Então, outros inversores de outros fabricantes, é obrigatório a instalação do cabo do neutro, então você tem um custo a mais aí de cabeamento CA. Então, no inversor da GLUI, depois a gente vai ver na próxima apresentação, que basta selecionar no display do inversor qual o tipo de rede que ele está trabalhando. Se ele está trabalhando com o neutro em estrela ou se ele está trabalhando sem neutro em delta. Aqui só um exemplo de uma usina, um case real no Brasil. É uma usina instalada na Universidade Federal do Espírito Santo. Então foi instalado no fim do ano passado, foi inaugurado, acho que em março desse ano. São 5 megas. Então todos os prédios, quase todos os prédios da universidade possuem módulos fotovoltaicos instalados no telhado, e deles vão ter inversores para cada prédio, como se fosse um sistema independente menor. Mas no total são 5 megas e foram usados inversores trifásicos 220 volts. Então todo esse sistema de 5 mega é conectado em trifásico 220. Então cada prédio aí tem de 2 a 5 inversores. Aqui na foto a gente vê os inversores. É uma foto antes deles estarem conectados à rede. A gente pode ver que não tem nenhum cabeamento, não tem nem cabeamento CC, nem cabeamento CA. Mas hoje todos eles já estão funcionando normalmente. Então essa é a primeira introdução só das linhas de produtos trifásicos que a GoDaddy possui. E agora a gente vai para a parte de operação e manutenção realmente desses inversores. Não sei se alguém tem alguma dúvida por enquanto, pessoal. Vou dar uma olhada aqui no chat, ver se alguém mandou alguma dúvida. Então, aqui tem uma pergunta do Robson. Por que está saindo de linha a linha DT? E se a geração 2, qual a diferença da geração 2? Sim, então a linha DT está saindo de linha por um motivo de inovação. Então vai vir uma segunda geração, que vai ser a SDT geração 2, que é um inversor mais otimizado, ele é menor, mais compacto, com novas conexões, novos tipos, novas funções. Então tem ali proteção contra arco, vai ser integrado nesse inversor, ele tem mais MPPTs, enfim. É um produto mais novo, realmente não é nenhum tipo de problema específico com a linha. É realmente uma troca de linha, vem uma linha mais nova, que vai assumir aquele range de potência. Então vamos partir para a segunda apresentação. Pelo que eu vi, o pessoal não tem mais dúvidas. Dê uma olhada ali no chat. No fim da apresentação, a gente pode abordar mais dúvidas aí do pessoal. Então, parte de instalação, operação e manutenção de inversores trifásicos com foco na linha MT. Então, os inversores aí de 50 para cima, 50, 60, 70 e 80 kW, que são da linha MT, e também se refere à linha LV-MT, que são os de 35, 30 e 50 kW trifásicos 220. Claro que muito do que eu vou mostrar aqui para vocês, o foco é na linha MT, mas serve para todos os outros inversores trifásicos, com algumas pequenas diferenças. Então, antes aqui, agenda novamente de webinários, para quem não chegou ali no início. Então, hoje a gente está fazendo a apresentação dos inversores trifásicos, junto com operação e manutenção de inversor trifásico, dia 15. Semana que vem, dia 22, a solução de otimizadores da Tigo. E na última semana, dia 29, solução de comunicação e monitoramento no SIMS. A promoção que a GoDaddy está divulgando, para quem publicar fotos no LinkedIn de instalação com inversores GoDaddy, concorre a uma promoção aí de $200, um cartão da Amazon de $200.
Depois vocês podem ver mais detalhes. Então vamos partir para a apresentação. O armazenamento dos inversores. Então todos eles vêm em pallets normalmente, vem um pallet com a caixa, um pallet com... Às vezes ele vem fechado com madeira o pallet e depois dentro do pallet vocês vão ter as caixas dos inversores, e vem caixa de papelão com proteção de isopor lá dentro da caixa. Então o que precisa aí o mínimo para armazenar o inversor, principalmente quem é distribuidor? Manter sempre o inversor na caixa original, temperatura ambiente aí no Brasil até 70 graus Celsius, então dificilmente alguém vai ter um ambiente com mais de 70 graus Celsius, umidade aí de 5 a 100%, então deixar no local seco, protegido do sol, protegido da chuva, verificar se as caixas estão 100%, se não tem nada danificado ao receber o inversor, empilhar aí no máximo 4 caixas uma em cima da outra. Para movimentar o inversor, quando a gente está falando de inversores trifásicos, eles são bem pesados. Então, um inversor de 50 a 80 kW, ele vai pesar aí 70 a 80 kg. Então, a gente recomenda que sejam pelo menos 2 operadores. O recomendado é que seja 4, mas às vezes o pessoal aí tem bastante força, talvez 4 chineses aqui, talvez eles considerá-lo, mas 2 brasileiros talvez façam o serviço. Então, pegar ele de lado, pegar o inversor de lado. Tem alguns inversores que têm algumas alças para pegar ele, né, fazer a movimentação dele, e evitar pegar no conector CC aqui, onde tem os conectores embaixo. Você pode quebrar um conector ou entortar um conector e depois vai ter que fazer uma manutenção no inversor, pode quebrar e danificar a conexão interna aí dos conectores CC. Então, pegar o inversor da forma correta. E quando for movimentar ele, vai fazer algum teste, vai pôr no chão, tem o isopor que vem dentro da caixa, então a gente recomenda que use o próprio isopor que vem dentro da caixa para apoiar o inversor. Então você vai deixar ele no chão, num cantinho, enquanto está fazendo a fiação, deixa ele ali no isopor para evitar algum dano, para riscar o inversor, ou riscar a superfície, ou até amassar e danificar o inversor. Então, requisitos para instalação. Então, antes de mais nada, sempre consulta o manual do usuário. Aqui tem uma falha nossa, que o manual até hoje está em inglês, mas semana passada a gente terminou de traduzir todos os manuais, então acredito que semana que vem a gente vai ter todos eles em PDF, a gente vai estar disponibilizando para todos os distribuidores, vai colocar no site também. Então a partir da semana que vem eu vou poder cobrar mais o pessoal a leitura do manual. Até hoje eu estava pegando leve e não cobrava isso aqui. Então agora eu vou cobrar do pessoal, está em português, então sempre leia o manual. Se vocês vão instalar, começar a instalar o inversor, tudo que vocês precisam saber, tudo que eu vou falar aqui hoje, está no manual. Então, o manual é o guia completo de tudo que você precisa saber para instalar um inversor e até para resolver algum tipo de problema. Então, o inversor pode ser instalado tanto interno como externo, desde que ele fique protegido. Aqui tem um chapéuzinho que deveria ser maior, deveria ser aqui com essa imagem de baixo. Ele fique protegido tanto do sol quanto da chuva. A questão do sol é que se está batendo sol no inversor, ele vai receber mais calor e ele vai esquentar e tende aí a ter uma vida útil menor, assim como um desempenho instantâneo menor. Então a temperatura, o range de temperatura total de trabalho do inversor de menos 30 a 50 graus Celsius, ele consegue trabalhar dentro dessa temperatura sem perder eficiência, mas claro, quanto mais quente ele trabalhar, menor vai ser a vida útil dele. Então, o ideal é deixar aí abaixo de 35 graus Celsius de temperatura ambiente. O local de instalação tem que suportar o peso do inversor, então pode ser tanto uma parede de alvenaria, uma estrutura metálica ou um outro tipo de estrutura que não seja inflamável e que suporte o peso do inversor. Então tem inversor que chega a 80 kg. Então tem que ser um local ventilado, que tenha dissipação de calor do inversor, então, todo aquele calor que o inversor gera consiga ser dissipado, não fica ali em volta do inversor, principalmente com relação ao espaçamento do inversor. Às vezes o pessoal coloca o inversor muito fechado, muito próximo da parede, e o calor que sai da ventoinha do inversor não consegue ser dissipado. Ele bate na parede e fica em volta do inversor, e ele vai, na verdade, acabar se aquecendo cada vez mais. Então, com relação à inclinação e à posição do inversor, ele tem que ficar em pé, na posição vertical. Ele pode ser inclinado para trás até 15 graus. Então, aqui
ele suporta uma inclinação para trás até 15 graus, para frente não, então ele pode ser inclinado somente para trás e tem que ficar de cabeça para cima, logicamente. Com relação ao espaçamento que eu comentei para vocês, então no manual de cada modelo de inversor tem o espaçamento necessário para que seja feita a boa dissipação do calor e o resfriamento do inversor. Então os inversores trifásicos, todos eles têm ventoinha. O que acontece na ventoinha do inversor? Pelo lado esquerdo entra o ar frio e pelo lado direito sai o ar quente. Então aqui esses inversores têm uma distância um do outro de 1,20 m. Se eles estivessem mais próximos, o ar quente saindo desse inversor aqui entraria direto no outro inversor, e o inversor da direita começaria a trabalhar mais quente. Então teria um sobreaquecimento. Então com uma distância aí de mais de 1 metro, você consegue fazer com que todo o ar quente se dissipe e esse inversor da direita receba só ar frio. Então esses distanciamentos que aparecem para vocês, eles variam de modelo de inversor para modelo de inversor. Então esse aqui é para os inversores MT, um distanciamento aí razoável, para outros inversores é menor. Então sempre consultar no manual do inversor. Essa informação está lá e mesmo que o manual esteja em inglês, pela figurinha aqui vocês conseguem entender e verificar qual que é o distanciamento recomendado. Então, para instalação, aí, os procedimentos de instalação. Com relação à fixação do inversor, todos os inversores são fixados em um suporte, então todos eles acompanham um suporte dentro da caixa. Onde você conseguir fixar esse suporte e que essa estrutura que você fixou o suporte aguente o peso do inversor e não seja uma estrutura inflamável, pode ser instalado o inversor. Então aqui a gente pode ver numa parede, num pilar, numa estrutura metálica. Claro que aqui esse inversor está sem um telhadinho aqui, mas eu acredito que a instalação não tinha sido finalizada. Então se o local, a estrutura de fixação do inversor, aguentar o peso dele, não for inflamável, não for uma parede de madeira, por exemplo, às vezes o pessoal instala inversor em parede de madeira. É extremamente perigoso. Se algum conector CC não ficar bem feito, não ficou bem crimpado, começar a derreter e gerar uma faísca, ele pode causar um incêndio. Pega fogo na parede de madeira, pega fogo na casa inteira e o prejuízo é incalculável. Então, o próximo passo, após a fixação do inversor no suporte, na estrutura, é a conexão dos cabos CC. Então, aqui eu não vou abordar a parte de módulo, de instalação dos painéis, dos módulos fotovoltaicos. Eu vou abordar a parte do inversor, realmente. Essa parte dos módulos aí, existem diversos cursos, principalmente da Elect Solar, que faz esses cursos de instalação. Então, eu recomendo vocês verificar essa parte de instalação dos módulos fotovoltaicos. E é uma área bem complexa, tem muito conteúdo sobre, então aqui não é o nosso foco hoje. O nosso foco é no inversor. Então, feita a fixação do inversor, a gente vai fazer as conexões dos cabos CC. Então, aqui as ferramentas usuais aí, todos vocês utilizam no dia a dia para fazer a conexão dos cabos. Então, o decapador, o crimpador do fio, chavezinha MC4 para apertar o conector, um multímetro para fazer as medições básicas de instalação. Então, quando a gente vai conectar os cabos, a gente vai ter que decapar o cabo, crimpar o conector corretamente, também um procedimento padrão aí de instalação, todo mundo deveria estar capacitado para fazer isso, tem que fazer um curso aí específico, no mínimo, para saber como fazer, como crimpar corretamente, porque um cabo mal crimpado pode causar, como eu falei para vocês, um incêndio e danos aí incalculáveis. Então, usar cabo específico para aplicação fotovoltaica, de 4 a 6 milímetros. Para inversor trifásico, eu recomendo sempre usar cabo de 6 milímetros. CC, cabo positivo e negativo, então separar por cor. Já peguei a instalação que o pessoal usa tudo cabo preto, sem identificação também das strings. Então você chega no inversor, tem lá 24 cabos conectados no inversor, todos eles pretos, sem identificação. Você não sabe qual que é o positivo, qual que é o negativo, qual que é da primeira string, qual que é a segunda string. Então é muito fácil de fazer uma confusão, conectar um cabo com polaridade invertida, que pode gerar até um arco e causar um acidente ou até machucar ali o operador que está trabalhando em cima. Então usar cabo diferente. Vermelho positivo,
preto negativo. Assim como identificar as strings. A gente pode ver nessa segunda figura aqui que está identificado. Cada string tem ali um adesivozinho dizendo esse é o positivo da string 4 e o preto negativo da string 4. E assim por diante. Então fica muito mais fácil de identificar as strings e de resolver um problema, de saber qual string pode estar com problema num caso de manutenção futura. E também deixar os cabos com uma folga. Não deixar nem o cabo muito curto na conexão com o inversor, nem muito longo. Se você deixar muito curto, muito justo, por algum motivo você precisar fazer uma manutenção e trocar um conector, você não vai ter cabo suficiente para instalar. Depois você trocou o conector, você cortou o cabo, crimpou um novo conector, você não vai ter cabo suficiente para conectar de novo no inversor, vai ter que passar todo o cabo da string até o inversor novamente. Então, a crimpagem dos conectores dos inversores. Então, os conectores de conexão nas entradas do inversor, todos eles vêm dentro da caixa do inversor. Então, se o inversor tem 12 entradas, ele vai ter 12 pares de conectores CC a serem colocados nas strings que vão ser conectadas ao inversor. Então, não misturar esses conectores de marcas diferentes. Então, se veio os conectores dentro da caixa do inversor de uma marca, digamos que é um conector da marca MC4, do modelo MC4, então, utiliza aquele que vem dentro da caixa, não mistura com o fenol. Talvez você usou nos módulos um conector um fenol, não usa esse conector para fazer a conexão com o inversor. Usa o que veio dentro da caixa. Se você perdeu o que veio dentro da caixa, perdeu algum ou crimpou errado um conector, teve que trocar, então olha no conector tem identificação do modelo dele, vai estar escrito se é MC do MC4 ou é um fenol, vai estar escrito no conector, identifica o modelo, compra um conector igual e utiliza esse conector igual. Então, conector de marcas diferentes, por exemplo, conectar um MC4 no Amphenol, ele vai até plugar, você consegue plugar um no outro, a princípio vai funcionar, o inversor vai funcionar, não vai ter problema, vai passar ali a tensão e corrente, só que essa conexão interna dos componentes metálicos dos conectores não fica bem feita e começa a gerar um pequeno arco ali entre os conectores que com o tempo vai ocasionar aí o derretimento do conector, depois você vai ter um problema maior. Então, se vocês olharem até nos datasheets ou no site dos fabricantes de conectores, eles vão dizer que os conectores são intercambiáveis, ou que vocês podem conectar um MC4 no Amphenol, por exemplo. Mas isso não é o que se vê na prática. Então, a Goodwee fez um teste no laboratório, na fábrica. A gente estava tendo muito problema com derretimento de conector CC da entrada do inversor. Então, foi feito um teste na fábrica com diferentes marcas de conectores e a Goodwee chegou na conclusão prática de que conectores de marcas diferentes não fazem uma boa conexão interna metálica e gera, ao longo prazo, o derretimento do conector. Então, a gente recomenda fortemente que sejam usados conectores que estão na caixa do inversor ou que seja usado quando perder um conector da mesma marca. Vai lá e compra o conector da mesma marca e do mesmo modelo. Então, aqui está a crimpagem de um conector MC4. Então, no conector MC4, a gente crimpa ele e aperta as duas abinhas. Porém, para um conector Amphenol, a gente não pode apertar aquelas duas abinhas. A gente não pode fazer isso aqui que está mostrando na primeira foto, que é apertar as duas abinhas. Tem que deixar as duas abertas. Então, só uma diferença aí entre a crimpagem do conector Amphenol e o MC4. E aqui tentar também na área de desencape. Um desencape mínimo, não deixar isso aqui muito grande e nem muito curto. Então aqui alguns exemplos do que se fazer ou não se fazer na conexão dos cabos CC. Então, utilizar um multímetro para medir a tensão das strings, então garantir que as strings estão com a tensão correta, que vocês calcularam, se tem 10 módulos, que aquela tensão de circuito aberto está compatível com 10 módulos, e se está na polaridade correta, então conferir a polaridade dos conectores das strings antes de plugar no inversor, para ter certeza que não está com polaridade invertida, verificar aí o aperto dos conectores, se eles estão realmente plugados completamente. Aqui um exemplo do que pode acontecer quando se usa conectores de marcas diferentes ou quando se não conecta corretamente os conectores CC, pode derreter e pode causar um incêndio. Sai uma faísca aqui numa parede de madeira, está feito
o acidente, o problema. Aqui um conector com comprimento insuficiente no cabo, então ficou muito curto. Se a gente tiver que trocar esse conector aqui, vai ter que passar um novo cabo, porque não tem cabo aqui suficiente para fazer a conexão novamente. Então as strings que não são utilizadas no inversor, sempre deixar ela vedada. Então, um inversor MT que vem lá tem 12 entradas, com 12 entradas de strings. Ele vai vir com uma tampinha emborrachada ali para cada uma das entradas. Então, se vocês vão utilizar dessas 12 só 5 entradas ou só 10 entradas, as que vocês não vão utilizar, deixem elas fechadas com os vedadores. Então, às vezes é um vedadorzinho azul. Nos últimos tempos está vindo um vedadorzinho azul, então deixa fechado. Se não está utilizando aquele conector de entrada do inversor, deixa ele fechado com o vedador para evitar que entre umidade aqui e possa começar a corroer esse conector. Se no futuro você vai utilizar ele, você pode ter um problema aí porque o conector está corroído. Então, o condutor quebrado internamente no conector também pode gerar um derretimento do mesmo e até um incêndio. Um exemplo de crimpagem errada. Então, quando essa pontinha ali do conector está saindo para fora, isso indica que está com problema, que ele foi mais do que ele deveria. Não ficou certo essa montagem desse conector aqui. O ideal é refazer a crimpagem do conector. E nos módulos, os conectores não podem ficar suspensos. Então deixa ele fixado, pode ser até na estrutura do módulo. Então aqui são os conectores de entrada do inversor que eu falei para vocês. Então aqui é um inversor de 50 kW. Ele vai ter 3 entradas no MPPT1, 3 entradas no MPPT2, 2 entradas no MPPT3. Essa terceira entrada aqui está fechada. E 2 entradas no MPPT4. Essas 2 entradas aqui estão fechadas. Então, essa aqui é onde a gente conecta os cabos das strings, na parte inferior do inversor, que a gente pode aproveitar para ver os locais de comunicação. Então, a porta RS485 para passar o cabo RS485, caso a gente esteja utilizando aí a comunicação via datalogger. A porta USB do inversor. Então, todos os inversores possuem USB. O USB é só para fazer um acesso, talvez para verificar os parâmetros de rede ou para atualizar firmware. Você não consegue extrair nenhum tipo de dado de monitoramento via porta USB. Então, não é possível extrair um Excel, por exemplo, com dados de monitoramento pela porta USB. É só para atualização do inversor ou alteração de parâmetros do inversor. Aqui embaixo a gente tem a porta Wi-Fi inversor. Então, nesses inversores de maior porte, o módulo Wi-Fi vem separado do inversor, não vem plugado no inversor. Ele vem numa caixinha separada e a gente tem que fazer a instalação. Então, para fazer a instalação, só puxar esse cabinho branco. Normalmente ele está ali dentro do inversor, puxa ele para fora, pluga no módulo Wi-Fi e parafusa o módulo Wi-Fi aqui. E aqui é a saída CA, onde a gente vai entrar com os cabos CA para conectar dentro do inversor, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, conexão dos cabos CA. Então, obviamente, quando a gente está trabalhando tanto com a conexão CC quanto com a conexão CA, deixa o disjuntor CA desligado, deixa também se tem disjuntor numa string box ou a chave CC do inversor, desliga para garantir que não tem corrente, que o inversor não está trabalhando. Então usa cabo CA adequado. Esse tipo de inversor suporta cabo CA até 95 milímetros quadrados, vai ser para cabos CA de alumínio. Então quando usar cabo CA de alumínio, utiliza um terminal aí com ponta de cobre. Então, se vai usar cabo CA de alumínio, utiliza esse tipo de terminal aqui que está na foto, com a ponteira dele de cobre. Então, os inversores, como eu falei para vocês, eles suportam conexão com ou sem o neutro. Então é só fazer a instalação conforme vocês pretendem utilizar, com ou sem o neutro. Se vai usar sem o neutro, é só não conectar o cabo do neutro no inversor. Não precisa fazer nenhum outro tipo de alteração. Então aqui é a tampa inferior do inversor. Quando a gente vai conectar a parte CA no inversor, a gente tem que abrir essa tampa inferior do inversor. Ela não tem nenhum lacre de garantia, a gente pode abrir normalmente. E aqui estão os terminais CA, onde a gente vai conectar os cabos CA no inversor. A gente pode ver que tem L1 para fase 1, L2 para fase 2, L3 para fase 3, o cabo do neutro, se for ser utilizado, e o cabo do terra, que tem que ser conectado.
Então, aqui a gente tem mais uma foto mais detalhada. Então, sempre utilizar o terminal. Aqui está o terminal com ponta de cobre, mas para cabo de cobre normal, utilize um terminal convencional, que eu só utilizei a mesma foto por praticidade, mas sempre utilize terminais. Vai fazer conexão CA no inversor, utilize o terminal. O terminal vem dentro da caixa do inversor. Tudo que vocês precisam para instalar o inversor vem dentro da caixa dele. Tem uma caixinha de acessórios separada que vem com todos os pares de conectores CC, todos os terminais necessários, todos os parafusos e buchas para a instalação do suporte, todos os conectores RS485. Então, tudo que vocês precisam vem dentro da caixa do inversor. Então, utiliza, aqui a gente pode ver na foto, a gente está utilizando o conector CA para fazer a conexão dos cabos e do neutro de cada uma das fases no inversor. Então, né, nesses terminais aqui onde a gente faz a conexão CA, é dentro do inversor. Tem que abrir a tampa inferior do inversor, passa o cabo CA e faz a conexão lá dentro com um terminalzinho. Então, aqui é um exemplo do que não fazer. São exemplos reais, todos eles aqui no Brasil. Então, aqui na primeira foto, a gente pode ver que além do inversor estar deitado aqui, talvez em cima de uma mesa, com até um martelo aqui do lado, a gente pode ver, olha como eles fizeram a conexão dos cabos CC. Olha a bagunça que está isso aqui, tem cabo para tudo que é lado, como é que a gente garante que esses cabos estão conectados corretamente? E se a gente precisar fazer uma manutenção aqui e tirar 2 ou 3 strings, como é que a gente vai saber qual que é o positivo de uma string e qual é o negativo da outra? Isso aqui é totalmente não recomendável. Como eu falei para vocês, sempre identifica, põe um adesivo e identifica cada uma das strings, o positivo e o negativo. Aqui um exemplo de um inversor de menor porte, aqui é um inversor de 20 kW, onde não foi utilizado o terminal CA para colocar os cabos no terminal CA de entrada do inversor. Então não foi utilizado esse terminalzinho que eu mostrei para vocês, que vem dentro da caixa. Então o pessoal não usou, a conexão CA não ficou bem feita e derreteu aí o conector CA do inversor. Então, esse aqui é um caso real também, não tem garantia, a gente vai reparar esse inversor, ainda está pendente, a gente vai trocar essa peça aqui do terminal CA, mas vai ser cobrado do cliente, não foi utilizado o terminal de conexão. No Terra ele até utilizou, mas nos outros cabos não utilizou. E aqui mais um caso de uma conexão CA incorreta, em que o cliente não utilizou os terminais para conexão dos cabos CA, ele estava tendo problema de rede, o inversor estava acusando falha de rede, não estava funcionando direito, ele colocou ali os cabos, não sei se dá para ver bem na imagem, mas ele só abriu ali os fiozinhos do cabo CA e apertou a rosca em cima. E para completar, olha como é que ele fez a conexão do cabo do neutro e do cabo do terra. Ele colocou um pino no neutro, um pino no terra e apertou ali com a rosca do inversor. Então, totalmente inadequada essa instalação CA. E aqui uma dúvida que o pessoal tem, normalmente, como a gente está aqui nessa parte da tampa inferior aberta para mostrar a conexão CA, a gente pode ver onde estão os fusíveis do inversor. Falei para vocês que os inversores têm fusíveis e tem DPS tipo 2 interno. Então aqui uma diferença que o pessoal também tem dúvida. O inversor de 50 kW, ele tem 10 entradas, mas ele só tem 6 fusíveis. E o inversor de 60 kW, ele tem 12 entradas, mas ele tem 12 fusíveis. Então, o inversor de 60 tem um fusível por entrada. A gente pode ver na foto ali que tem todos os fusíveis. E o inversor de 50 tem 10 entradas, mas tem só 6 fusíveis. O porquê disso? Porque só utiliza fusível, ou só é obrigatório se utilizar fusível, quando a gente tem 3 ou mais strings em paralelo. O inversor de 50, no MPPT1, ele tem 3 strings, elas estão em paralelo. Então tem ali os 3 fusíveis do MPPT1. O MPPT2 tem 3 entradas também. Então estão ali os 3 fusíveis do MPPT2. O MPPT3 tem 2 entradas só, que estão em paralelo. Então não precisa de fusível. Então ele não tem fusível nem para o MPPT3 e nem para o MPPT4. Já o inversor de 60 tem 3 entradas por MPPT. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então ele vai ter um fusível para cada uma das entradas.
E por que não precisa de fusível quando se tem duas entradas apenas em paralelo? Porque o fusível ele é utilizado, nesses casos, para proteger contra corrente reversa. Então, se você tem 3 entradas em paralelo, se uma entrada está em curto, a corrente das outras 2 entradas, das outras 2 strings, pode ir para aquela corrente em curto. Aquela string que está em curto, ela não suporta corrente de 2 strings, ela suporta corrente de uma string com uma certa tolerância, mas ela suporta ali, digamos, a corrente de uma string só, que é a corrente operacional dela. Então, se você tem outras 2 em paralelo e essa string está em curto, vai vir corrente de 2 strings para ela, digamos que 18 amperes. Daí você pode ocasionar um incêndio, o cabeamento pode não aguentar toda essa corrente, pode derreter, assim como o módulo pode ser danificado por toda essa corrente. Quando você tem só 2 strings em paralelo, no caso aqui do MPPT 3 e 4, se uma corrente está em curto, se uma string está em curto, a corrente da outra string pode correr para ela, mas vai ser a corrente de uma só string. Então vai ser, no caso ali, 9 amperes, que é normalmente a corrente de operação de uma string. Então não vai ultrapassar o limite nem do cabeamento nem do módulo. Então você não vai ter problema quando você tem 2 strings em paralelo. Com relação à corrente reversa, a corrente reversa não vai ultrapassar o limite de corrente nem do cabeamento nem do módulo. Então se você tem 3 ou mais, daí sim você pode ultrapassar esse limite e precisa ter fusível. Então esse é o motivo que o inversor de 50 tem só 6 fusíveis. E acima disso, 60, 70, 80, todos eles vão ter um fusível por entrada. O inversor de 80 tem 16 entradas, ele vai ter 16 fusíveis. O DPS também, o pessoal me pergunta onde fica o DPS nos inversores. Se a gente olhar nessa foto anterior, a gente não enxerga o DPS. O DPS está atrás dessa placa de comunicação aqui. Então, essa é a placa de comunicação. Se a gente tirar ela, a gente tirou só para mostrar a foto, a gente tirou a placa de comunicação, ali embaixo a gente enxerga os DPS, que são esses dispositivos azuis aí nas fotos. Então, para fazer a instalação CA, a gente abre a tampa inferior do inversor, faz a conexão dos cabos CA internamente no inversor, depois a gente tem que fechar o inversor. Então é importante checar que não ficou nada lá dentro do inversor, um alicate, uma chave de fenda, nenhum tipo de material dentro do inversor. Então dá uma olhada, uma verificada se não ficou nenhum tipo de material dentro do inversor. Apertar a tampa corretamente, então dá uma pressão ali na tampa para que ela fique lacrada e não tenha a classe de proteção aí do inversor IP65, ou seja, ele é lacrado contra umidade e poeira. Vedar a saída CA do inversor, então vou voltar em uma foto aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem o prensa-cabos do inversor, a gente vai passar os cabos CA aqui pelo prensa-cabos e fazer a conexão dentro do inversor. Então, se a gente usar um cabo de 35 milímetros, por exemplo, vai sobrar espaço aqui no prensa-cabos e não vai preencher todo o espaço do prensa-cabos, porque o prensa-cabos é para o inversor suportar cabo até 95 milímetros, que seria um cabo de alumínio. Se a gente usa um cabo de 35 milímetros, vai sobrar espaço aqui. Então esse espaço a gente precisa vedar. O que a gente recomenda é que seja utilizado talvez aí uma massa anti-chamas para vedar aquele espaço que fica sobrando, ou às vezes o pessoal coloca um tubo, um conector, um conduíte ali que vai preencher todo o espaço desse prensa-cabo CA. Então, para manter também a proteção IP65 do inversor, o importante é vedar. Pode ser vedado aqui como nessa imagem, não está na parte do inversor, mas pode ser utilizado uma massa semelhante a essa para vedar esse espaçamento CA que sobra ali no prensa-cabos. Então, aterramento, cabo do neutro, como eu falei para vocês, tem que ser conectado dentro do inversor, então ele não vai funcionar. E fora do inversor também tem o local para fazer o aterramento da carcaça. Então também faz o aterramento da carcaça na parte externa do inversor. E aqui junto com o aterramento da carcaça, vocês podem aterrar as strings. Então vocês podem aterrar os módulos na carcaça do inversor. Então o sugerido é usar cabo de cobre, 10 milímetros pelo menos. Isso aqui varia de inversor a inversor, então dá uma olhada no manual sempre. E usar um gel de sílica para proteger o cabo de terra de corrosão. Então, isso aqui vale também para o cabo de terra dos módulos. Cabeamento de comunicação, isso aqui a gente vai ver no detalhe
no dia 29, que a gente vai ter a apresentação sobre comunicação e monitoramento, mas se a gente não está utilizando a porta USB, a gente tem que selar, tem uma tampinha ali da porta USB, e a gente vira ela, pode ser com a mão ou com uma chave, a gente fecha e deixa ali selado a saída da porta USB. Assim como o módulo de Wi-Fi, a saída do módulo de Wi-Fi, mesmo que a gente vá utilizar uma comunicação via cabo RS485, a gente tem que instalar o módulo Wi-Fi, colocar ele ali no lugar, só para vedar esse buraco ali, essa passagem do cabo do módulo de Wi-Fi. Então, para a gente vedar isso aqui, tampar, a gente instala e parafusa o módulo de Wi-Fi ali, mesmo que não vá ser utilizado. Alguns inversores vêm com uma tampa já fechando, né? Nesse caso a própria tampinha, uma tampinha preta, já faz esse papel, mas alguns modelos a gente tem que colocar o módulo Wi-Fi só para evitar que isso aqui fique aberto. Então depois que a gente instalou, colocou o inversor no local, algumas verificações que a gente tem que fazer antes de ligar o inversor. Então ver se todos os cabos estão conectados corretamente, ver se todos os parafusos estão apertados ali da tampa que a gente abriu para instalar os cabos CA, se as portas CC, as entradas CC do inversor estão vedadas com aquele vedador de borracha, o azulzinho, se as portas de comunicação estão vedadas também, se a tampa CA ali, o prensa-cabos da passagem dos cabos CA também está vedado, foi colocado ali um material anti-chamas para vedar o espaço que sobra. Identificar o inversor, então, é interessante, quando tem múltiplos inversores, digamos que tenha 5, 6 inversores numa instalação, é interessante identificar eles. Então, aqui, inversor 3, inversor 4, identifica o número, o inversor, independente da nomenclatura, sempre identificar cada um dos inversores. Depois, o monitoramento, vocês podem identificar também, inversor 4 no monitoramento, vocês vão conseguir saber, o inversor 4 aqui do monitoramento está tendo esse tipo de problema. Vai ser fácil de chegar na instalação e identificar qual é o inversor 4 que vocês viram que estava com problema no monitoramento. Então, ver se todas as etiquetas do inversor também estão visíveis. O inversor tem uma etiqueta aqui no lado direito, assim como uma etiqueta do lado esquerdo. Então, deixa essa etiqueta visível. Se tem algum tipo de problema o inversor estiver apresentando, vocês vão entrar em contato com o suporte vai te pedir a primeira coisa, é o serial number do inversor. Qual que é o número de serial do inversor? E o serial number vai estar aqui na etiqueta lateral do inversor. Então deixa um espaço ali que depois, pelo menos, vocês consigam ver qual é o serial number do inversor. E sempre garantir que tanto o disjuntor CC quanto CA estão desligados antes de começar a instalação do sistema. Então aí o start, o comissionamento ou o start do inversor. Então antes de conectar o inversor à rede propriamente dita, novamente, verifique se os disjuntores CA e CC estão desligados, verifique se não tem nenhum tipo de curto nem no lado CC nem no lado CA. Eu recomendaria aqui também medir a tensão de cada uma das strings CC, ver se está com a tensão correta, ver se está com a polaridade correta. Se tiver com polaridade invertida, alguns modelos de inversor não vão iniciar e outros vão iniciar indicando erro. E certificar todas as strings de um mesmo MPPT estejam com a mesma tensão. Então, strings de um mesmo MPPT tem que estar exatamente com a mesma configuração. Então, a mesma posição com relação ao sol, mesmo número de módulos, mesmo modelo de módulos, então ela tem que ter a mesma configuração. Então, isso, se ela tiver com a tensão igual, significa que ela tem a mesma configuração. Então, a gente medindo a tensão de cada uma das strings de um mesmo MPPT, a gente vai ter certeza de que todas elas estão corretas. Então, para ligar o sistema, sempre liga o CC primeiro e depois o CA. Então, quando vocês estão ligando o inversor pela primeira vez, a gente liga o CC para energizar o inversor, ele é alimentado por energia CC. Você vai ligar o CC, vai acender o display do inversor e ele vai apresentar uma mensagem pedindo para você selecionar a opção de país. Então, no próximo slide, a gente vai ver as opções de país. E depois de selecionada a opção correta, a gente liga o disjuntor CA, o inversor vai começar a se checar, vai ter ali os 180 segundos, e após isso ele vai começar a trabalhar, deve indicar o estado de trabalho normal. Então, quais são as opções de país que se aplicam no Brasil? A gente tem 4 opções aí, padrões que se aplicam ao Brasil.
Na opção Brasil, no display do inversor vai aparecer diferentes países, diferentes opções. Então vai ter China, Austrália, Itália, etc. E vai ter essas 4 opções. Então a opção Brasil tem aí o range de tensão, o padrão que as concessionárias pedem. Então de 176 a 242 volts. Então, a gente vai usar essa opção para inversores monofásicos e inversores trifásicos, 380 volts. A opção 60 Hz Grid Default vai ter um range de tensão um pouco maior. Então isso aqui já é recomendado para redes nominais aí de 254 volts. Então você vai ter um range de 180 a 270 volts. Então pode ser aplicado também em inversores trifásicos 380 ou os inversores de alta tensão, os inversores de 500 ou 540 volts. Depois a gente tem as opções LV, Brasil LV, 60 Hz Grid Default LV. Então vai ser ali proporcional a tensão para que a tensão entre fases dê 220 e a tensão entre fase e neutro dê aí de 100 a 140 volts. Então isso aqui se aplica para inversores LV, seriam os inversores trifásicos 220 volts. Então essas são as quatro opções que se aplicam para padrão de rede do Brasil. Então as diferentes redes que tem no Brasil. Claro que além disso aqui a gente pode fazer uma configuração fina, digamos assim. A gente pode ir no detalhe, eu quero que a tensão seja de 176 a 247. Isso pode ser feito via acesso inversor por cabo USB e software no notebook, ou via acesso remoto por um técnico da GoodWe. Então eu posso fazer esse acesso, ou outro engenheiro da GoodWe pode fazer esse acesso e alterar esse range de tensão para um valor específico, que seja de 176 a 247. A gente pode fazer isso. Ou o cliente instalador via cabo USB. Pelo display do inversor não é possível alterar o range de tensão. Você só pode alterar o país, o padrão, opção padrão. Brasil, 60 Hz, Brasil LV, 60 Hz LV. Você pode escolher entre cada uma delas, mas você não pode alterar o range de tensão. Então, após ser escolhido o país, alguns inversores aí, SMT, LV-SMT, MT e LV-MT, possuem aquilo que eu falei para vocês, a possibilidade de não se conectar ao neutro ao inversor. Então ele funciona sem neutro. Então, na parte física, na instalação, é só não colocar o neutro no inversor. Não precisa fazer nada. Agora, no display do inversor, a gente precisa configurar o inversor para o tipo de rede que ele vai trabalhar. Se ele deve considerar que ele está trabalhando em redes estrela, aqui na foto está em star, ou redes delta, que seria sem o neutro. Então, estrela com o neutro, delta sem o neutro. Então, a gente tem que navegar pelo display do inversor até chegar nessa opção de tipo de rede e selecionar se o inversor deve trabalhar em estrela ou em delta. Feito isso, o inversor está pronto para gerar energia. Ele vai gerar energia normalmente, está pronto para trabalhar, não tem mais nenhum tipo de parametrização necessária para ser feito, o básico estaria feito, e depois bastaria a gente fazer a configuração da comunicação. Então, aí tem diferentes formas de comunicação, mas isso aqui a gente vai fazer no webinar do dia 29. Então, na última semana de webinar, a gente vai abordar toda a configuração de comunicação, assim como o sistema de monitoramento. Só tem um porém, se a gente não for utilizar nenhum tipo de monitoramento, ou seja, o inversor não vai ser conectado ao servidor de monitoramento, a gente tem que configurar data e hora no display. Se ele for configurado ao monitoramento, a configuração de data e hora vem automático da rede de internet. Agora, se ele não vai ser colocado no monitoramento, a gente tem que ir no display e configurar a data e hora. Então, algumas configurações que podem ser feitas no display do inversor. Então, para diferentes modelos, vai ter diferentes opções, mas basicamente todas elas seguem o mesmo padrão. É mais ou menos isso que está aqui na tela. Então, o idioma, se o inversor estiver em inglês, vai aparecer para vocês Language. É só vocês entrarem nessa opção e escolher o idioma do display. Então, vai ter lá português. Todos os inversores que vêm para o Brasil têm a opção de português no display. Todos eles. A opção de data e hora. Então, se o inversor não é conectado ao SIMS, ao monitoramento, a gente tem que vir aqui manualmente e configurar a data e hora. A opção de comunicação, isso aqui se aplica só quando a gente está acessando o inversor via cabo RS485, ou seja, quando a gente vai utilizar um data logger, a gente precisa
em alguns casos, alterar o endereço de comunicação. Então, isso aqui é bem específico. Para quem vai utilizar o Wi-Fi, não precisa, de forma alguma, alterar essa configuração. Safety aqui, ou segurança, é para a gente alterar o país de segurança. Então, aquilo que a gente escolheu antes, Brasil ou Brasil LV, a gente, se precisar alterar por algum motivo, se escolher a opção errada, basta ir no display e escolher a opção Safety. E tem a opção Grid, que seria para ativar ou desativar a conexão com a rede. Então, se você vier aqui na opção Grid e desativar essa opção, o inversor vai se desconectar da rede CA. Então, essa opção acho que só está aberta para os inversores MT. E a gente tem algumas opções, algumas configurações avançadas. Então, talvez nem todos os inversores tenham essa configuração. Então, recomendo checar no manual ou checar fisicamente no inversor. Vocês vão ver quais inversores têm quais funções. Então, os MT, que a gente está focando nos inversores MT, então eles têm todas essas funções. Então, a função LVRT. O que significa a função LVRT? O inversor vai suportar ali um período de tempo maior de uma queda de tensão da rede. Então, se a tensão da rede cair aí por 0,15 segundos, o inversor vai se manter conectado. Então, ele vai aumentar esse limite de tempo que ele aceita uma queda de tensão da rede. Então, para quem está tendo um problema com o inversor se desligando por alguma variação de tensão, vocês podem tentar ativar essa função para ver se melhora, se o inversor passa a não se desligar tanto por queda de tensão na rede. A função Shadow, isso aqui todos os inversores têm a função Shadow. Então isso aqui é para quando você está tendo um sombreamento no sistema, sombreamento que você sabe que existe no sistema, talvez uma chaminé que está fazendo sombra em um determinado momento do dia em parte do sistema. Então, quando essa função está ativada, o inversor vai fazer um scan a cada 1 hora do ponto máximo de geração dele, só que ele perde 1 ou 2 minutos para fazer esse scan. Então, a cada 1 hora você vai perder 1 ou 2 minutos fazendo o scan. Quando ele está fazendo o scan, ele não está gerando energia. Então, você perde 1 ou 2 minutos de geração. Então, eu te recomendo utilizar isso aqui realmente quando tem algum sombreamento. E daí ele vai passar a fazer diferença. Quando isso aqui está desativado, o inversor faz esse scan só uma vez, ele faz esse scan de manhã cedo e depois ele mantém esse ponto para o dia inteiro. Quando essa função está ligada, a cada 1 hora ele vai fazer esse scan. Então vale a pena quando tem um sombreamento conhecido no sistema, quando a gente sabe que tem sombreamento. Se a gente está na dúvida, não sabe se o sombreamento existe ou se ele é tão relevante, pode ser feito um teste. Você liga essa função, deixa lá um dia ou uma semana, mede a quantidade de energia que o inversor gerou pelo monitoramento, você vai lá e anota, nessa semana gerou 20 kW com a função ligada. Depois você vai lá e desliga a função e mede e compara um dia com a função desligada ou uma semana com a função desligada comparada com um dia com a função ligada ou uma semana com a função ligada. O que tiver o maior rendimento vai te indicar aí se você deve ou não deixar essa função ligada. Então é ideal fazer um teste quando se tem dúvidas. Então ajuste de fator de potência, ajuste de potência ativa ou limite de potência do inversor, ajuste de potência reativa, a troca da senha do inversor. Então, para a gente acessar esse campo de configurações avançadas, o inversor vai pedir uma senha. O padrão é 1111. Então, a senha padrão é 1111. Se você quiser trocar essa senha, você tem a opção. O tipo de rede, que a gente viu antes, para determinar se o inversor está trabalhando em estrela ou em delta. E para resetar as configurações de fábrica. Então, tem a opção de Factory Mode. Então, você vai resetar todas as configurações, o padrão da fábrica. Algumas boas práticas. Então, nunca operar o inversor, nunca desconectar nenhum conector, tanto CC quanto CA, quando o inversor está funcionando, quando ele está trabalhando. Pode aí ter um dano tanto ao inversor quanto ao operador por arco elétrico e também tem o risco de choque elétrico. Para ligar o inversor, como eu falei para vocês, a gente liga o CC e depois o CA. Então, para desligar o inversor, a gente desliga primeiro o CA, depois o CC. Então, para ligar, CC primeiro, depois CA. E para desligar é o inverso, CA primeiro, depois CC. O importante é nunca girar a chave CC do inversor ou o disjuntor CC das strings
com o inversor trabalhando, gerando energia. Nunca ligar ou desligar a chave CC do inversor com ele trabalhando. Então, primeiro desliga o disjuntor CA, e o inversor vai indicar erro de rede ou erro de tensão, ele vai deixar então de gerar energia, ele vai estar indicando o erro, e daí sim você pode ligar ou desligar a chave CC. Então, depois que o inversor se desligar, aguarde pelo menos 5 minutos para operar, para tirar uma string do inversor ou para mexer no inversor. Então, para ele se desligar completamente, aguarde pelo menos 5 minutos. E aí, obviamente, tenha cuidado para não tomar um choque. Com relação à manutenção dos inversores, a gente pode trocar tanto as ventoinhas de todos os modelos de inversores, podem ser trocadas pelo próprio instalador, ou às vezes até o mesmo cliente final. O acesso às ventoinhas é bem simples. No próximo slide a gente vai ver melhor. E os fusíveis também, como a gente viu, eles são acessíveis pelo operador, fica ali na tampa inferior do inversor, junto com a conexão CA. Então, se tem algum fusível danificado, basta ali tirar o fusível e colocar um fusível novo. Então, pode ser trocado o fusível por outro fusível de mesma especificação. Pode utilizar outra marca? Pode, mas que seja um fusível fotovoltaico com a mesma especificação do fusível original. Colocar um fusível de uma amperagem maior ou de uma especificação diferente vai contra aí as condições de garantia e pode ter problemas no futuro na hora de reivindicar uma garantia. Então, se tiver um problema e quiser pedir garantia, se você alterar alguma característica no inversor, incluindo o fusível, você pode ter um problema futuro. Então, recomendo sempre utilizar o fusível de mesma especificação. Então, para fazer troca de ventoinha, se tiver algum problema alguma vez, ou para fazer uma manutenção periódica do sistema, se a ventoinha está suja, ou se tem alguma folha ou algo bloqueando ali o funcionamento da ventoinha, o próprio cliente pode fazer essa manutenção, é só tirar ali os parafusos do suporte das ventoinhas, vai ter acesso a todas elas, consegue fazer uma limpeza, desplugar, passar um jato de ar ou trocar uma ventoinha, é muito simples, é só desplugar o cabinho da ventoinha e elas vão estar soltas, não tem mistério nenhum. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi mais a parte operacional dos inversores trifásicos, a gente não ficou tanto no teórico na apresentação dos inversores, e sim mais no operacional. Então no dia 29 a gente tem um complemento desse operacional, que seria a parte de configuração de comunicação e do sistema de monitoramento. Então convido vocês para no dia 29, às 4 horas, a gente vai ter a parte final de comunicação e monitoramento. Então vamos às perguntas. Não sei se o Gabriel está acompanhando aí o pessoal fazendo pergunta. Como é que tá, Gabriel? Tem bastante pergunta. O Paulo Vitor, logo no início, nosso grande parceiro, o Paulo Vitor, fez uma pergunta ali. Tá conseguindo acompanhar o chat ali ou quer que eu... Deixa eu achar aqui. Vamos lá, Paulo Vitor. Tá, achei aqui. Então, o Paulo Vitor perguntou: os inversores GURU têm função de tratamento de sombreamento nas strings? Então, acho que ele perguntou isso antes de eu chegar no fim da apresentação, que eu expliquei sobre a função Shadow. Então, a função Shadow Scan, que aborda justamente essa questão do tratamento de sombreamento das strings. Então, tem a função, que é a função Shadow Scan, e vai fazer com que o inversor faça um scan a cada 1 hora no melhor ponto de geração dos módulos. Então, o Edilson Mineiro perguntou: o inversor de 15 kW possui um DPS fusível internamente. Então, o inversor de 15 kW que ele citou aqui, o GW15KN-DT, não possui fusível e não possui DPS. Então, para esse inversor, vocês têm que usar o DPS externo. Mas ele não precisa de fusível CC. Ele só tem 2 entradas por MPPT. Então não precisa ser utilizado fusível externo na Streambox. Também não tem problema nenhum em utilizar fusível é barato, um porta-fusível é barato, querem colocar, não tem problema nenhum, mas não é necessário. Mas o DPS tipo 2 CC é necessário. Então tem que ter um DPS tipo 2 na Streambox CC. Então, o Edilson também fez outra pergunta: locais com temperatura ambiente superior a 35 graus Celsius, qual a estimativa de vida útil dos inversores? Então, a estimativa de vida útil dos inversores a 35 graus Celsius, exatamente 35 graus Celsius, é de 15 anos, de 15 a 17 anos. Então, acima de 35 graus Celsius,
depende do quanto acima a gente está falando. Se for, por exemplo, a 45 graus Celsius, essa vida útil pode cair para 40 ou 45 mil horas, que vai dar em torno de 11 a 12 anos. Então, 45 graus Celsius e a 35 são 64 mil horas, que dá mais ou menos 15 a 17 anos, dependendo da quantidade de horas que o inversor vai trabalhar por dia. Então, no Nordeste, talvez ele trabalhe menos, no Sul, talvez ele trabalhe 1 hora ou 2 horas a mais por dia. Então, o Dênio Silva pergunta se não existe uma distância mínima superior para instalar o inversor. Sim, existe. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Lá no início da apresentação tem tanto distanciamento superior quanto inferior. Aqui. A gente pode ver que o Vou colocar a distanciamento apresentação aqui só um superior, pouquinho, Alexandre. Agora sim. o distanciamento superior é de pelo menos 20 centímetros. O Túlio Domingos Farina pergunta por que cabo 6 milímetros para inversor trifásico. Então, quando a gente trabalha com inversor trifásico, pelo menos na linha de inversores da GUI, eles aceitam tensões aí de 1000 a 1100 volts CC, sendo que o inversor residencial vai aceitar a tensão de 600 volts, então muito menos. Então, para tensão aí de 1000 a 1100 volts CC, o recomendado é cabo de 6 milímetros. E até interessante quando a gente fala em sistema fotovoltaico é sempre sobredimensionar alguns componentes chaves, principalmente cabeamento, CC e CA, como disjuntor CA também, trabalhar com disjuntor um pouquinho, fator de erro ali. O Vinícius pergunta se não tiver como colocar 1,20 m de distância entre os inversores, se gera algum problema. Não é o ideal colocar, por exemplo, a 50 centímetros, como ele pergunta aqui. O ideal é obedecer esse 1,20 m entre os inversores, mas se não tem o espaçamento, a 50 centímetros, o que a gente recomenda? Colocar um inversor para cima e o outro inversor para baixo, como se eles estivessem intercalados. Então, como esse inversor, primeiro inversor aqui da direita, estivesse aqui em cima. Então, se ele estivesse para cima, o ar quente que ele está jogando vai subir e o inversor da esquerda, né? Antes. O inversor da esquerda colocar ele para cima, aqui em cima, o ar quente que sai dele não vai para o inversor da direita que vai estar embaixo. Ele vai pegar ar frio de baixo e vai jogar o ar quente para o lado. Então, quando não tem um espaçamento aqui de 1,20 m entre os inversores, coloca um inversor para cima e o outro para baixo, como se eles estivessem intercalados. Então, o Renato pergunta aqui da apresentação passada, aqueles detectores de temperatura, se estão disponíveis para toda a linha de inversor. Não são todos os inversores que têm o opcional de detecção de temperatura nos conectores CC e CA, mas os inversores que a gente está vendo aqui hoje, os MT, então de 50 para cima, possuem esse opcional. Então os SMT também, então posso te dizer que de 25 para cima, todos eles possuem esse opcional. Então 25, 30, 36, 50, 60, 80, 70, todos eles têm esse opcional. Então, o distribuidor tem que comprar um inversor com esse opcional. O Batista entra na questão novamente sobre o cabo 4 ou 6 milímetros. Ele pergunta se o ideal não é realmente fazer o critério de queda de tensão. Então, sim, na teoria, o ideal realmente é calcular ali a queda de tensão e definir o cabeamento entre 4 ou 6 milímetros. Mas na prática, uma boa prática, eu recomendo para inversor trifásico trabalhar com 6 milímetros. A gente pode chegar a 1000 volts, eu recomendo trabalhar com 6 milímetros. Pergunta do Nonato. Para dividir as strings entre os MPPTs, posso deixar o MPPT como reserva ou tenho que dividir as strings de maneira igual para todos os MPPTs? Então, respondendo o Nonato, você pode deixar um MPPT inoperante. Então, se você tem 4 MPPTs, você pode conectar só o MPPT 1 e 2 e deixar o 3 e 4 sem string nenhuma. Você pode fazer isso, desde que obedeça o limite mínimo e máximo de tensão do inversor. Então, se o inversor tem limite de tensão de 1000 volts, as strings não podem ultrapassar esse limite. E você pode deixar uma string ou um MPPT inteiro sem conexão nenhuma. Pode fazer, não precisa fazer configuração nenhuma no inversor. Da forma que você conectar nele, ele vai entender, vai trabalhar normal.
Então, o Jonas perguntou sobre a sobrecarga dos inversores na saída CA, se existe, quanto é e se é configurável. Então, existe. A maioria dos inversores possui aí 10% de sobrecarga CA, então eu recomendo olhar no datasheet. Então, a sobrecarga CA, então digamos que é um inversor de 50 kW, ele pode entregar na saída CA 55 kW. Então, 10% de saída CA. Normalmente é 10% para inversores trabalhando a 380 volts e 15% para inversores trabalhando a 500 volts ou 540 volts. Então, quanto maior a tensão do inversor, maior vai ser essa sobrecarga de saída. Então, aqui a gente está falando de sobrecarga CA, um inversor de 55 kW nominal, trabalhando a 50, inversor de 50 kW nominal, trabalhando a 55 kW de máxima. Então, sobrecarga CC é outra questão, daí é maior. Você pode colocar até 30% e em alguns inversores 50%. Você pode colocar um inversor de 50 kW, 65 kW de módulo, e ele vai te entregar no máximo 55. Então, 65 de módulo, 30%, 55 saída CA, 10%. E é configurável. Para todos os inversores, você pode determinar uma potência máxima de saída do inversor. Então, o que você pode configurar, na verdade, é a saída máxima, colocá-la em 100%, ou o inversor sai até 55 kW, ou menos de 100%, digamos 50%, ele vai sair 25, o inversor de 50 kW. Você pode determinar de 0 a 100%. Porém, a sobrecarga CA, você não pode configurar ela para mais ou para menos, ou é 10% ou não é nada. Então, ou é 50 kW ou é 55 kW. Você pode pôr, eu quero que a saída máxima seja 53. Então, ou é 100%, 50 kW, ou é com a sobrecarga livre, que a gente deixa sem limitação, ele vai até 55. E para baixo, daí sim, você pode configurar enquanto você quiser. De 0 a 100%, você configura quanto você quiser. 10%, 20%, 30%, 35%, 36%, daí você determina. Agora, sobrecarga, os 10% de sobrecarga, ou é 55 tudo, ou é 0, que é 50 de saída CA, ou nominal. A JPK pergunta, para usar os otimizadores da Tigo equivalente a um sistema com SolarEdge, ou se é considerado um sistema MLPE. Então, sim, é considerado um sistema MLPE. Sobre o otimizador da Tigo, a gente vai ter semana que vem um webinar específico sobre o otimizador da Tigo, e sim, ele é equiparável, equivalente talvez a um sistema da SolarEdge, a gente pode ver a diferença na semana que vem. Então, ele trabalha como a solução da SolarEdge. Da mesma forma, ele vai ter a solução da SolarEdge, assim como ele é um sistema MLPE. Então, os otimizadores da Tigo, eu convido vocês, semana que vem a gente vê no detalhe. Então, Roberto Francisco pergunta se os inversores GUDWI conseguem atender as tensões nominais CA de saída 254 volts, que usualmente são encontradas em algumas regiões rurais. Então, sim, eles atendem saída de 254 volts. Por padrão, você não consegue, não tem uma opção para você determinar isso aí. Então, tem aquelas 4 opções que eu vou voltar aqui na apresentação, Gabriel, se puder colocar para o pessoal. Então, deve estar aparecendo para vocês aqui. A opção, a gente tem 4 opções. Brasil, 60 Hz, Brasil LV, 60 Hz LV. Se a gente olhar aqui, nenhuma delas vai atender 254 volts nominal, com um limite de 80% a 110%, que é o que cobra a concessionária. Então, deveria ser para uma rede 254 volts, o limite mínimo vai ter que ser 192 e o limite máximo vai ter que ser 280 volts. Então, é possível a gente configurar o inversor assim, só não é possível fazer pelo display. Então, a gente teria que acessar o inversor via cabo USB com o notebook e colocar esse range específico, ou solicitar para um técnico da GUDWI fazer essa alteração remota. Então, você conecta o inversor na internet e solicita para o pessoal da GUDWI fazer essa alteração. Falar, eu preciso que esse inversor seja configurado de 192 a 280 volts. Então, é possível de fazer, só não tem uma opção específica para isso. A gente tem que fazer um acesso no inversor. Samuel pergunta, caso a parede não tenha o espaçamento necessário entre os inversores, ele pode colocar uma divisória entre eles e diminuir o espaçamento. Se você colocar uma divisória entre eles, às vezes não deve funcionar corretamente. Se a divisória não tiver o espaçamento mínimo,
o inversor não vai conseguir dissipar todo o calor que ele gera. O calor vai bater nessa divisória que você colocar e vai voltar no inversor. Então, quando não tem o espaçamento mínimo, é aquilo que eu falei para vocês, colocar os inversores em alturas diferentes. Então, o inversor da esquerda, principalmente, mais alto do que o inversor da direita. Então, o inversor da esquerda vai jogar o ar quente já para cima de onde está instalado o inversor da direita, e o inversor da direita vai puxar o ar frio por baixo do inversor da esquerda. Então, colocar eles com o espaçamento máximo que você conseguir, mas daí um inversor mais para cima do que o outro. E o Batista pergunta uma dúvida que ele não achou no datasheet, a frequência de rede. E também a temperatura de funcionamento e instalação. Então a frequência, a faixa de frequência é o padrão para todas essas opções que a gente está vendo aqui na tela. A faixa de frequência é o padrão para o Brasil, que é 57,5 Hz até 62 Hz. Então essa é a faixa de frequência, ela não muda independente da opção de país que você escolher. Então a opção de país vai mudar apenas o range de tensão, o range de frequência vai continuar o mesmo. E sobre a temperatura de funcionamento, como eu falei para vocês, esses inversores MT podem funcionar até 50 graus Celsius, mantendo a eficiência máxima, ou até 60 graus Celsius, como a temperatura máxima, mas ele vai ter uma perda de eficiência. Mas o recomendado é quanto mais frio for possível colocar inversor, melhor. Mais ele vai durar. Ele aguenta trabalhar até 60 graus, tranquilo, mas vai reduzir a vida útil dele. Então, quanto mais frio ele trabalhar, maior tende a ser a vida útil dele. O Jefferson pergunta se existe relé de neutro para falha de isolamento da Terra. Sim, o inversor tem o relé do neutro. E o Jefferson também pergunta se é possível acessar através do notebook um diagnóstico de falha do inversor ou somente pelo display, no caso. Pelo notebook via cabo USB você não consegue ver as falhas do inversor, nenhum tipo de monitoramento, nem se ele tem alguma falha, nem os dados de monitoramento de geração do inversor. Então você vai conseguir ver algum histórico de falha pelo display do inversor ou pelo aplicativo de configuração do inversor. Se é um inversor sem display, é via aplicativo que se faz a configuração dele. Então no aplicativo sim você vai conseguir ver todo o histórico de falha, se tem alguma falha acontecendo, ou no monitoramento também, no portal de monitoramento, no SIMS, também você vai ter acesso se o inversor está com alguma falha, se tem alguma queda de geração e também uma solução de problemas. Vai dizer lá no sistema de monitoramento o que cada falha significa e o que você pode fazer para resolver cada uma das falhas. Assim como no manual do usuário, que vai sair em português aí nos próximos 15 dias, pelo menos a versão em PDF a gente vai ter disponível no site, vai ter no manual do usuário o que significa uma solução de problemas, o que significa o problema, o que você pode fazer para resolver esse problema. E o Quixada pergunta, no caso de um local de instalação ter grande circulação de pessoas, é necessário fazer uma restrição de circulação através de paredes, de comboios ou algo parecido? Se existe um grande risco de choque? Nesse caso, quando tem grande circulação de pessoas, talvez num local aberto, onde essas pessoas não saibam o funcionamento daquele equipamento, aquele inversor está ali, não saibam como é que funciona, o que é, eu recomendo que sim faça uma restrição de acesso ao inversor, nem que seja uma grade em volta do inversor, para que também não faça uma restrição da circulação de ar. Então, uma grade seria o ideal, se fecha o acesso ao inversor, mas mantém a circulação. Ou você coloca o inversor numa altura que essas pessoas não vão alcançar, porque existe sim o risco de uma pessoa ir ali e tentar desconectar um conector CC com o inversor em funcionamento, vai gerar um arco e pode aí causar um acidente. Então, se é possível fazer uma restrição do acesso dessas pessoas ao inversor, eu recomendo que se faça. E o Vinícius pergunta para o inversor de 35 kW, 220 volts trifásico, se ele suporta até quantos kW de módulo para ficar em microgeração. Então você tem que olhar no datasheet, pelo que eu sei, o inversor de 35 kW, ele suporta uma sobrecarga CC bem alta, então acredito que é até 54 kW CC. Agora não sei, mas eu recomendo olhar no datasheet, de cabeça eu não lembro, são tantos modelos, cada um é uma potência máxima, mas ele aguenta, eu acho que até 80% de sobrecarga CC. Mas eu não recomendo que você utilize
80%, porque não vale a pena financeiramente. Então, a questão da sobrecarga CC, a gente poderia fazer um webinário só sobrecarga CC, mas a sobrecarga CC, ela vale a pena até um limite, né? Até um certo valor, a partir daquele valor, você coloca mais de módulos no inversor, acaba não se transformando em energia CA gerada mensalmente. Então, você vai colocar muito módulo, vai gastar a mais para instalar módulos no inversor, e ele vai ter a mesma produção se ele tivesse, por exemplo, 50% ou 40% de sobredimensionamento. Então, 80% o inversor aguenta porque ele é mais robusto. O inversor LV 220 volts ele é mais robusto. Mas não é recomendado. Eu recomendo ficar sempre abaixo dos 50%. O ponto ótimo normalmente fica entre 25% a 40%, 45%. Então, utilizar 80%, o inversor suporta, mas se você for calcular, realmente não vale a pena financeiramente colocar 80% no inversor. Aí ele cita que sem afetar a vida útil. Uma sobrecarga de 80% vai aquecer um pouco mais o inversor, vai ter uma redução da vida útil se não for um local muito bem ventilado. Se for um local bem ventilado, um local frio, talvez isso seja no Rio Grande do Sul, ou um local frio, daí talvez não afete tanto a vida útil. Mas um local quente com 80%, no Nordeste com 80%, além de não valer a pena financeiramente, vai reduzir sim a vida útil do inversor. Não sei se o pessoal tem mais dúvida aí, pessoal. Pode mandar no chat que a gente está olhando aqui em tempo real. Tá me ouvindo também? Tô ouvindo sim, Gabriel. Tem alguma dúvida Opa, você? bacana. Sua parte aí? Como é que tá? Não tinha só essa dúvida do rural, acontecendo num grupo de WhatsApp aqui do pessoal inscrito para as aulas, mas o Roberto já fez aqui no chat também. O Alessandro perguntou já antes sobre os slides, sim, tá, pessoal? A gente já está subindo, assim como a transmissão ao vivo, ela acaba ficando gravada e a gente disponibiliza nessa mesma página. Então, sempre que vocês acessarem essa página, vai ter os vídeos acumulados aí de cada aula. E aí, claro, vai ter o evento da semana que vem, aula com os otimizadores ali, né, Alexandre? Então, vocês podem sempre consultar a aula, né? Tem um pessoal que já veio falar comigo que acabou não podendo participar na íntegra aí. Então fica gravado e a apresentação também. A gente já vai subir lá, assim como as apresentações da aula passada. Tem mais algumas perguntas aqui, Gabriel, rapidinho. Claro. O Nonato pergunta qual que é a principal perda por sombreamento. Então, se você tem um sombreamento nos módulos, ele vai gerar menos energia. Basicamente, se colocar uma sombra no módulo, a tensão dele vai baixar, a corrente dele vai baixar e ele vai gerar menos energia. E o módulo sombreado, ele compromete todos os outros módulos que estão conectados no mesmo MPPT. Então, o sombreamento realmente é a pior coisa que pode acontecer com um sistema fotovoltaico é o sombreamento em um módulo. Então, a melhor recomendação que eu posso te dar é garantir que não existe um sombreamento no sistema. É muito melhor você não colocar um módulo que vai ficar sombreado que você colocar ele vai causar mais dano ao seu sistema do que benefício. É melhor não colocar um módulo que você sabe que ele vai ficar sombreado por uma chaminé, por exemplo, do que colocar ele. Se tem sombreamento, fuja do sombreamento o quanto for possível. Ou aplica a solução de otimizador, que a gente vai ver semana que vem. Daí, com os otimizadores instalados nos módulos, daí sim você consegue otimizar o teu sistema mesmo com sombreamento. Mas a gente vai ver semana que vem, então semana que vem a gente vai te apresentar uma solução para problemas de sombreamento. Mas um sistema convencional, sim, otimizador, fuja da sombra o quanto possível. O César pergunta se as ventoinhas têm tempo de vida útil. Sim, elas têm um tempo de vida útil, que é de 200.000 horas, a vida útil esperada da ventoinha. Isso num funcionamento normal. Claro que uma ventoinha pode ter um defeito de fabricação e parar de funcionar antes. Mas a vida útil esperada de uma ventoinha é de 200.000 horas. Então, comparado com o inversor, a vida útil esperada do inversor é de 64.000 horas. Então a ventoinha, pelo menos, aí deve durar 3 vidas úteis do inversor. Então a ventoinha
tem uma vida útil maior, bem maior do que a vida útil do inversor. O Edilson pergunta, ele não conseguiu ouvir a resposta, se o inversor de 15 kW possui fusível e DPS. Não possui nem fusível nem DPS. Ele não precisa de fusível porque ele só tem 2 strings em paralelo, com 2 strings por MPPT. E DPS ele não tem, esse modelo não tem DPS tipo 2 integrado. Então você tem que colocar numa string box um DPS tipo 2, uma string box externa CC. E o Marco César pergunta como mensurar a porcentagem de sobrecarga ideal para o inversor. Então aí você tem diferentes softwares de dimensionamento que você pode fazer uma simulação. Então eu te recomendo também pesquisar na internet, tem alguns materiais sobre isso. E o que se recomenda, se todos os módulos têm, depende de projeto para projeto, né? Mas todos os módulos têm uma orientação norte aqui no Brasil, norte, a orientação ideal com relação ao Sol. O ponto ótimo de sobrecarga vai ficar entre 25 a 30, 35, 40%. Mas para você saber o ponto ótimo realmente do seu sistema, do seu projeto, você vai ter que simular em um software de dimensionamento. Dá para fazer o cálculo na mão, mas é muito mais complexo. Vai ter que... Realmente é difícil fazer esse cálculo na mão. Via software é mais fácil. A GoodWe tem uma ferramenta de dimensionamento online. Então, no site da GoodWe, vocês podem acessar essa ferramenta de dimensionamento. E lá vocês conseguem também fazer uma simulação. Simular um sistema com 20% de sobrecarga e outro sistema com 40%. E daí você pode chegar, ver, comparar qual tem maior geração e no teste e erro chegar o mais próximo possível do sistema com maior benefício, né? Onde você vai ter um melhor custo-benefício realmente. E tudo isso ainda vai estar ligado com a questão do custo, né? A sobrecarga ideal é aquela sobrecarga onde você tem a maior geração com o menor custo. Então isso depende também quanto você está pagando no seu sistema, quanto você está pagando nos módulos. Então é bem complexo esse cálculo que você está pensando em fazer. Mas o recomendado é de 20, 25 a 40%, não mais que isso. Acima de 50% eu te garanto que não vale a pena. Não vale a pena em caso nenhum. E o Vinícius pergunta, quando o sistema for instalado no solo, apontado para o norte, quanto por cento de perda ele considera? E para ter o rendimento em kWh mês estimado pelo cliente. Eu acho que isso até o Gabriel, não sei se o Gabriel está ouvindo aí, sabe melhor que eu. Essa questão aí de dimensionamento, pode dar uma resposta melhor. Legal, até aproveitando esse gancho do fator de sobrecarga ali, né, o FDI, a gente está com umas videoaulas, até umas videoaulas gratuitas, pessoal, do PVSol, bem bacana fazendo esse tipo de estudo, tá? Porque, igual o Alexandre comentou, o objetivo de otimizar o projeto, de definir um FDI, é otimizar o projeto, né? O custo nivelado de energia, gerar o máximo com o menor inversor. Só que justamente vai depender as características do teu projeto, né? Então, o rooftop telhado, por exemplo, que você tem um período menor de radiância próxima a STC, etc. Então, justifica você ter um fator de sobrecarga maior do que uma usina em solo voltada para o norte, onde você vai ter um período aí com uma chance dos módulos atingirem a potência nominal, consequentemente entregar essa potência para o inversor. Tá me ouvindo, Alexandre? Sim, estou te ouvindo. Ah, bacana. Só que deu um aviso aqui no fone de ouvido. Então, quando o sistema for instalado no solo, montado para o norte, quantos por cento de perda ele considera para ter o rendimento Então, assim, ó, Vinícius, tudo vai depender, tá, em relação a yield, a rendimento, irradiação, tudo vai depender da tua latitude, das tuas coordenadas, do teu local, do teu projeto, tá? Então, é difícil assim você definir isso, né? Varia muito das características do projeto, tá? Mas eu não sei se em relação à sobrecarga, como eu comentei antes, uma usina em solo, por exemplo, com FDI, com orientação ideal aí para o norte, etc., justifica uma sobrecarga muitas vezes até menor do que um rooftop, que você por menos tempo, ou às vezes
por menos tempo você fornece potência nominal, né? O inversor trabalha menos tempo com maior potência, tá? E aí, claro, Florianópolis, regiões aqui de alta latitude, né? Tô aqui no sul, né? Uma orientação norte, do ponto de vista de tanto de radiância quanto de radiação, é muito diferente de uma orientação desvio azimutal aí de 90 graus ou até mais, né? Diferente de regiões no norte do país que a variação já é bem mínima, vamos dizer assim, com inclinações baixas. Então, é característica de projeto mesmo, tá? O curso, tanto os cursos de projeto quanto o curso de PVSol, os cursos de software, né? A gente tem PVSol e PVSys, aí já vai bem mais além aí de topologia de projeto, de análise de sombreamento, fazer esses cenários, essas comparações, tá? Mais uma pergunta do Luiz Carlos. Opa. Qual agente externo é mais nocivo à ventoinha? Então, a ventoinha que a gente utiliza nos nossos inversores é uma ventoinha IP68, então ela é resistente aí tanto à poeira quanto à água. Então, nem a água seria nociva para esse tipo de ventoinha. Vai ser mais nocivo realmente para essa ventoinha é sujeira, algo que possa bloquear essa ventoinha. Daí, ao bloquear a ventoinha, ela vai ficar tentando girar, vai ficar forçando para girar e pode causar um dano à ventoinha. Então, o mais nocivo que possa ter essa ventoinha vai ser realmente um bloqueio físico da ventoinha, que ela não consiga girar. E o César também pergunta qual o tempo de garantia fornecido pela Goodwee e se tem alguma garantia estendida. Então, padrão de garantia dos inversores Goodwee para todos eles é 5 anos, e sim, tem opção de garantia estendida até 25 anos. Então, hoje a garantia estendida tem que ser comprada do distribuidor. Você entra em contato com o distribuidor e compra a garantia aí de 7, 10, 15, 20 ou 25 anos. Para o fim do ano, para o segundo semestre, eu não sei bem certo a data, a Goodwee pretende lançar uma plataforma online que o cliente pode comprar a garantia estendida direta da Goodwee. Então, você entra no site, dá o serial number do seu inversor, envia um cartão de crédito e você vai conseguir comprar a garantia estendida. Mas isso ainda não está funcionando. Então, por enquanto, compra direto do distribuidor. Essas garantias estendidas é bacana, até aproveitando, Alexandre, está conversando esses com os alunos aí do curso de vendas, até programas de indicação ativo, né, com clientes. Então, tem alguns integradores que fazem muito isso, de clientes que indicam outros clientes, acabam beneficiando com garantias estendidas aí dos equipamentos. Então, é interessante realmente facilitar para o integrador adquirir uma garantia estendida, ou enfim. Uhum, sim. E é isso. Esse nosso sistema já está cobrando a China a matriz para que isso seja disponibilizado o quanto antes. Então, eu acredito que ainda até agosto ou de agosto a outubro seja lançado esse sistema de compra de garantia direta da Goodwee. Então é isso, pessoal. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida ou não, mas se não tem mais dúvida, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Convido todo mundo para a semana que vem participar no terceiro webinar dessa série, que vai ser sobre otimizadores. Tem bastante gente com dúvida, interessada nos otimizadores da Tigo. Então, semana que vem, otimizadores. E no dia 29, o foco em comunicação e sistema de monitoramento. Então, a gente vai abordar toda a parte de configuração da comunicação e do funcionamento do sistema de monitoramento. Isso fica para o dia 29. Então, convido todo mundo aí a participar novamente. Então, agradeço aí ao Gabriel, novamente pela oportunidade, Elect Solar, e semana que vem a gente está de volta aí às 14 horas não, às 16 horas, às 4 horas da tarde. 16 horas, horário de Brasília, é bom retomar, né? O pessoal que está com confuso diferente. E bacana, pessoal, obrigado mais uma vez, Alexandre e todos que ficaram com a gente, praticamente 1h30 aí, um pouquinho mais até. E é isso aí, vamos seguindo essa série, essa maratona de episódios aí das soluções da Goodwee. Então, não esqueçam já de marcar um lembrete às 16 horas. A gente vai lembrando vocês por e-mail também. Bacana, pessoal. Uma última pergunta aqui, Gabriel, do Luiz Carlos, que essa vale a pena responder. Quanto ao software de acesso ao inversor,
Eu falei que via cabo USB a gente usa um software. Ele pergunta se vai ter algum software para Android ou para Apple, para iOS. A gente não vai ter um software, mas a gente vai ter um aplicativo que acredito que para julho esse aplicativo já esteja funcionando. E através do aplicativo a gente vai conseguir configurar o padrão de rede, ou alterar o padrão de rede, ou mostrar para a concessionária os valores configurados no inversor. Então não precisa mais ser via cabo USB, no próprio aplicativo a gente vai conseguir fazer isso. Então isso está prometido para julho. A matriz Ótimo. prometeu para julho. Muito bom. Muito bom. No mais é isso. Então é isso aí. Então, valeu, pessoal. Valeu, Gabriel. Uma boa semana aí, Um abraço. pessoal.